O terror na cabeça daqueles que defendem terroristas é um só: o medo Venezuela. Vem comigo nesse vídeo que eu parei o meu domingo só para explicar para você e provar como que o sistema continua se defendendo, tentando convencer você que você não está vendo o que está acontecendo, embora esteja acontecendo debaixo do nariz de todo mundo. Nesse vídeo, a gente vai dar uma passeada sobre uma explicação de um especialista que garante que não teremos invasão em território brasileiro pelos Estados Unidos. Mas o grande buziles é exatamente o motivo que ele apresenta como justificativa para a não invasão do território brasileiro. Vem comigo, você vai gostar muito. Vou pedir seu like logo agora no início do vídeo, é bastante importante para o canal, assim você diz para a plataforma que o vídeo é importante, que ele precisa ser distribuído para mais pessoas. Se é novo por aqui, poxa, dá uma chance pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho, se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Passa o olho em tudo aí, que o preço da liberdade, como você sabe, é sempre eterna vigilância. Ontem o Alexandre Teixeira, ele é professor de Direito Internacional da Escola Superior de Defesa do Brasil, ele concedeu uma entrevista muito interessante à JP News, né, a Jovem Pan, e ele apresentou umas garantias assim, embasadas em justificativas que, senhores, só um cego não vê qual foi a tentativa dele. A princípio parece muito coerente, mas se você analisar profundamente o que eu vou fazer neste vídeo aqui, você percebe como que o sistema tenta se blindar o tempo inteiro. Professor, eu ia perguntar exatamente isso que o senhor falou agora, eu estava até anotando a sua fala. Parece teoria da conspiração, mas tem gerado um debate em algumas análises, já ouvi aqui na Jovem Pan e outras emissoras também, sobre a possibilidade dos Estados Unidos invadirem aqui ao Brasil, caso haja aqui uma operação aqui no país que precise dessa intervenção. Então, na sua avaliação, não existe... Pode ser que aconteça, né? A gente não sabe nunca, né? Mas não existe a possibilidade de uma invasão aqui no Brasil feita pelos Estados Unidos? Olha, Paula, invasão eu acho um pouco difícil. O pessoal tá levando muito a comparação com o que aconteceu na Venezuela, né? Mas vamos pegar o caso da Venezuela e comparar com o caso do Brasil. A Venezuela tem uma questão grave de problemas com direitos humanos, uma questão grave de problemas com a oposição política. O Brasil não tem uma condição grave com direitos humanos, a gente não tem mais de 2.000 pessoas presas ou atornozeladas, impedidas de exercer seu direito de cidadão. Nós não temos presos políticos, nós não temos problemas de exilados, nós não temos problemas de jornalistas presos. Tinha uma questão grave de corrupção, né? E tinha uma questão grave das Forças Armadas estarem apoiando lá um partido que estava no poder que praticamente implantou uma ditadura. Não é o caso do Brasil. O professor Alexandre Teixeira garante que aqui no Brasil nós não temos uma força armada que apoie o regime que está implantando uma ditadura, como aconteceu na Venezuela. Vamos ver se isso é verdade? Eu vejo uma outra situação, como, por exemplo, o general que, ao comparecer na CPI de Brasília, CPI do 8 de janeiro, ele contou o seguinte momento que teve com Luiz Inácio. Ele fala com ele e passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa, eu nunca imaginei falar com o presidente da República naquele momento. E falei exatamente assim: presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Talvez você não saiba, mas para prender um cidadão numa democracia é preciso o devido processo legal. O presidente da República não tem poder para mandar prender todo mundo, principalmente prender do jeito que foi feito, como aquele monte de gente no 9 de janeiro que foi levada para um ginásio da Polícia Federal. Criança, idoso, velhinha com Bíblia debaixo do braço, cachorro. Vocês sabem muito bem como aconteceu. Um presidente da República numa democracia não pode fazer isso. Eu determino que são todos criminosos, todos têm que ser presos, e aí um general diz para o presidente: serão presos. Isso não seria uma parte das Forças Armadas apoiando um presidente que não está cumprindo as leis do país, portanto, implantando uma ditadura? Foi só essa dúvida que eu fiquei, professor Alexandre Teixeira. Aqui nós temos a cena provando que um membro das Forças Armadas apoiou um presidente antidemocrático que achou que tinha poder de mandar prender mais de 2.000 pessoas por um crime que não existiu. Agora a gente sabe que não existiu, né? O mandato do presidente eleito, que não foi impedido de subir a rampa, já está no final. Nós já estamos às beiras aí de uma nova eleição. Tem mais.
O desconforto de Luiz Inácio, das autoridades brasileiras e desses generais de meia pataca, traidores do Brasil, é tanto que eles não se importaram quando esses manifestantes foram classificados como terroristas por palavras das nossas autoridades brasileiras. Mas os verdadeiros criminosos que acabam com a liberdade do brasileiro comum, do brasileiro que levanta às 5 horas da manhã para trabalhar, esses não pode designar como terroristas. Mas ninguém hesitou, nem o jornalismo do Brasil, que atende ao regime, nem os generais que estavam, debaixo do holofote, de chamar todos os nossos cidadãos que estavam se manifestando no 8 de janeiro de terroristas. Mas os criminosos não podem chamar de terroristas. E o pior de tudo não é só imaginar, porque isso tudo é só imaginação, são vozes da minha cabeça, não é? É só o que eu vejo, não é a verdade, segundo o professor Alexandre Teixeira. É saber que, além das Forças Armadas, tivemos também um judiciário, mais especificamente a mais alta corte do país, dizendo o seguinte: eleição de Lula se deveu ao Supremo. Quem disse isso foi o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes em Paris, sendo decano da mais alta corte do país, exaltando o papel da mesma corte na defesa das instituições e critica a parcela da elite que apoiaria o golpismo. Se a gente der uma passada de olhos no que aconteceu na Venezuela, com a última eleição porca de Maduro, foi exatamente isso que aconteceu. Houve a denúncia de fraude, a prova de fraude, mas o STF da Venezuela, todo mundo indicado por Maduro, disse o quê? A verdade é o que nós declaramos, e nós declaramos que Maduro foi eleito. Então, lá na Venezuela, não só a mídia do regime apoiava o regime, não só as Forças Armadas apoiavam o regime, como também as Supremas Cortes, porque lá tem STF, tem TSE também, apoiando o regime, o candidato do regime. Quer dizer que isso não está acontecendo aqui no Brasil? Olha, eu não sei o que vocês acham, mas eu estou achando muito parecido. E fica mais fácil ainda de entender o regime, o sistema montado, quando você lembra desse vídeo aqui de Luiz Inácio, olha só. Tinha 10 brasileiros presos, que foram presos em 89, naquele sequestro do Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu então fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros. Ele falou para mim: presidente, na época era só Lula. Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. E falei para o Fernando Henrique Cardoso: Fernando, você tem a chance de passar para a história como um democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, morram na cadeia. E isso não vai apagar nunca. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim: Lula, se você for conversar com eles e eles acabar com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro, conversar com os meninos e falei: olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. Se você está muito impactado com essas verdades que eu trago para você, não fique. Tudo é permitido pelo partido, tudo é permitido pelo regime, tudo é permitido. O motivo não é o motivo, o motivo é a revolução. A razão nunca é a razão é a revolução. E aí você pode dizer: mas esse egresso etílico aí só defende bandido. Porque ele gosta da bandidagem? Não, porque se a bandidagem se voltar contra ele, ou contra o regime, ou contra o partido, ele vai passar a tratar a bandidagem exatamente como ele trata os patriotas. Esse pessoal, eles só querem saber de implantação de ditadura através do partido. Então, quem é que contribui para o colapso, para a ruptura da malha social, causando caos para que eles possam apresentar a solução? São os lumpenproletariados, como a gente fala sempre aqui, como o professor Olavo explicou. Voltando ao professor Alexandre Teixeira, vocês vejam aqui que o Alexandre Teixeira, ele garante que a situação do Brasil é muito diferente da Venezuela. Eu não estou achando que a mesma coisa que as autoridades brasileiras fazem aqui no Brasil, Maduro fez na Venezuela. Mas não para por aí, não. Para não restar dúvidas do que eu estou passando para vocês, eu separei o corte aqui do programa do Paulo Figueiredo, que foi cirúrgico neste trecho. Olha só. Quem foi o responsável pela intervenção militar federal no Rio de Janeiro
que garantiu uma melhora na segurança pública e foi um duro golpe ao tráfico organizado, ao tráfico de drogas, que só foi superado depois pelas ordens do STF de parar operações policiais na favela. Quem foi o comandante dessa intervenção? General Braga Neto. Onde é que ele está nesse momento? Preso. Quem foi o ministro da Justiça que mais apreendeu drogas na história do Brasil? Anderson Torres. Onde é que ele está nesse momento? Preso. Quem foi o da PRF, uma vez que a nossa Polícia Federal não faz operações contra drogas, praticamente, é uma vergonha, no governo Bolsonaro, quem foi o recordista de apreensões de drogas foi a Polícia Rodoviária Federal. Quem era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que era responsável, que foi responsável pelo recorde de apreensão de drogas na história do Brasil? Silvinei Vasquez. Onde está o Silvinei Vasquez agora nesse momento? Preso. É pior. No Brasil, as pessoas que combatem o crime organizado são presas. É muito pior. E aqueles que não combatem, esses prosperam. Vejam as decisões do Supremo Tribunal Federal. Quantos traficantes são soltos pelo Supremo Tribunal Federal? Por quanto tempo operações policiais não ficaram proibidas nas favelas por decisão canetada do Supremo Tribunal Federal até esse ano, com desculpa de pandemia? Meu Deus do céu, um negócio de 5 anos atrás. Vejam e façam o padrão, e vejam como a mídia reage, a mídia que apoia essas pessoas. Conectem os pontos e vejam como que o Lula e o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, conseguem entrar em comunidades dominadas pelo tráfico no Rio de Janeiro com facilidade. Para minha própria segurança, eu paro nesse ponto porque o Paulo Figueiredo está em segurança, fora do alcance dos tentáculos nada auspiciosos do ovo que tudo vê, mas eu continuo ao alcance, né? Então eu vou parar nesse ponto. Façam as suas próprias análises. Pergunta, professor Alexandre Teixeira, sério? O Brasil não é igual à Venezuela? Aí vem a Andresa Matais, né? Andresa Matais mandou a seguinte manchete. Autoridades brasileiras se perguntam, e as milícias, Flávio? Classificação das facções como organizações terroristas reacende o debate sobre a soberania nacional e expõe a ausência das milícias na ofensiva. Deve ser porque as milícias não são nem 1/10 do que são as organizações criminosas, como CV e PCC, que estão em mais de 28 países já. Mas a isso, o Paulo Figueiredo respondeu o seguinte. Desculpa, Andresa, qual milícia especificamente você quer que a gente peça ao Trump para designar como FTO? Tem várias facções e problemas a serem tratados no Brasil. Trump está nos ajudando com as duas maiores. Estas autoridades deveriam perguntar ao Lula sobre as demais, ou não. O Flávio Bolsonaro só assume em janeiro. Apoio da mídia do regime, apoio de general, portanto, das Forças Armadas e apoio de autoridades judiciárias. Quer dizer, então, que Brasil não é igual à Venezuela. E por falar em eleição de Flávio Bolsonaro, vejam isso, brava gente. A reportagem da Thaís Bilenque, colunista da UOL, diz que as exigências dos Estados Unidos com esse negócio de facção criminosa podem voltar Faria Lima contra Flávio Bolsonaro. Peraí, eles estão assumindo que a Faria Lima tem algum interesse em que CV e PCC não sejam designados como facção criminosa? Aí o Renato Geraldo pergunta, mas por quê? A Faria Lima anda lavando dinheiro para o PCC e para o CV mesmo? Então é verdade? As investigações da Polícia Federal que deram conta de que a lavagem de dinheiro, o dinheiro que é ganho no tráfico, está sendo operada na Faria Lima? E aí, como o Flávio falou, olha, galera, acabou, tá? Deu. E aí a Faria Lima vai fazer o quê? Vai se voltar contra Flávio Bolsonaro? A Faria Lima já está se voltando contra Flávio Bolsonaro, pontuando Renan Santos. Anotem isso. Depois vocês me cobrem, tá? Claro que Renan Santos não vai sair da onde está, e aí no final a Faria Lima vai votar no Lula. Depois vocês me cobrem. Quem fechou a questão foi o professor André Marcília, que disse: 2 vezes vi alguém rejeitar publicamente ajuda estrangeira para combate ao narcotráfico. A primeira foi Pablo Escobar, quando, por medo, fundou o grupo Los Extraditables sobre o lema "Preferimos uma tumba na Colômbia a uma prisão nos Estados Unidos". E a segunda foi o governo Lula. Aí eu volto lá no professor Alexandre Teixeira, que tem uma última informação para nós. Tese, nós ainda temos instituições democráticas, apesar dos pesares. Segundo o professor Alexandre Teixeira, professor de Direito Internacional da Escola Superior de Defesa, vocês estão entendendo quem é esse cara? Ele está dizendo que, em tese, apesar dos pesares, nós temos instituições funcionando. Deixa aí nos comentários para mim se você acha que nós temos instituições funcionando.
O aterrorizante é saber quem está fazendo uma escola superior de defesa está aprendendo esse tipo de coisa. Entenderam como que se toma as Forças Armadas por dentro, se corrói por dentro? É assim, ó, garantindo que os absurdos que estão acontecendo no Brasil não conferem ao Brasil a descrição de ditadura. Ainda temos instituições funcionando, apesar dos pesares. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix eduardo@valeria@gmail.com. Na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que mora fora do Brasil e que apoia a gente também. Bora para os comentários, ver o que vocês acham? Porque eu só sinto nojo nos comentários. Beijo no coração.